Hello and welcome, Teacher Everton here. How are you doing? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que tá a tua memória para lembrar as coisas do inglês? Como que você tá lembrando daquilo que você aprende? Você tá conseguindo lembrar? Bom, eu quero trazer nesse vídeo o seguinte, algumas técnicas, na verdade, algumas percepções que a PNL, que é a Programação Neurolinguística, nos ajuda para que a gente lembre melhor das coisas, né? Por quê? Porque nós temos algumas programações, nós temos alguns vieses, alguns metaprogramas dentro da nossa cabeça que, se você descobrir qual é o seu, vai ajudar bastante na hora de lembrar de falar inglês, tá? Então, vamos lá! Muito bem, gente, a grande maioria de nós não sabe como que a gente grava as coisas que a gente aprende, né? Então, muita gente lê, muita gente ouve, muita gente sente, né? Nós temos os nossos sistemas representacionais, que são nossos sentidos. Tudo isso é o nosso canal de entrada de informação para dentro da gente, né? Então, tudo que você vê, o teu cérebro interpreta, tudo que você ouve, tudo que você sente, e assim vai. Mas como que a gente armazena? Como que a gente consegue fazer para lembrar do que a gente aprendeu? Bom, de acordo com a PNL, tá, gente? De acordo com a Programação Neurolinguística, a maioria das coisas que nós recebemos são interpretadas através de metaprogramas. O que são metaprogramas, teacher? Metaprogramas são filtros que você tem na hora de receber uma informação. Então, por exemplo, você recebeu uma informação, existem filtros dentro de você, que dentro da PNL são chamados de metaprogramas, que vão filtrar essa informação e vão armazenar ela de duas formas. Por quê? Porque nós temos o armazenamento dessa informação, como que a gente armazena. Existem vários tipos de armazenamento, que é isso que eu vou falar daqui a pouquinho, e depois temos a recuperação dessa memória, tá? E por que isso a gente precisa, teacher? Porque quando a gente está aprendendo inglês, se nós sabermos qual é o nosso metaprograma ou mais de um dos nossos metaprogramas, a gente consegue trazer as informações de lá da nossa memória com mais facilidade. Você vai treinar com os textos e você vai trazer com mais facilidade através dos metaprogramas que você sabe que você tem. E nós vamos fazer esse teste hoje, beleza? Bom, então metaprograma são filtros. Metaprogramas são, digamos assim, como que você recebe, como que você filtra a informação e como que você armazena dentro de você, beleza? Então, aqui nesse vídeo eu vou trazer 5 possíveis filtros que você deve se encaixar em algum deles. Por quê? Porque são os mais comuns. Existem mais, mas eu quero trazer 5 filtros ou 5 metaprogramas, tá? A grande maioria das pessoas vão se encaixar neles, beleza? Vamos lá. Quais são? Tempo, pessoa, coisas, emoções e lugares, tá? A gente vai dentro de cada um desses. Sempre que você descobrir qual é um filtro que você tem, a gente vai conseguir utilizar isso em nossa vantagem para trazer uma memória que você precisa de lá. Então, quando você treinou inglês, se você é uma pessoa que tem um filtro de, por exemplo, pessoas, quem estava com você quando você treinou aquilo? Entendeu? Essa é a questão. É assim que a gente vai trabalhar para que você consiga recuperar aquela informação, para que você lembre mais ainda do que você aprendeu em inglês. Fechou? Vamos lá. Vamos falar primeiro do metaprograma tempo, tá? Desse filtro chamado tempo. Muitas pessoas, elas lembram das coisas dentro de uma linha de tempo. Por exemplo, ontem eu estudei sobre o texto do aeroporto, né? Ontem eu estudei sobre o texto do aeroporto. Como que foi esse treino? Ontem eu li 2, 3 vezes e as palavras eram Rachel is in the airport and she's talking to the clerk, blá, blá, blá. Então ela usa o ontem, né? Então ontem eu treinei. Sabendo disso, eu consigo trazer de volta essa informação. Lembra, a gente tem armazenamento e tem recuperação de memória, certo? Então, pessoas que têm o metaprograma de tempo como filtro podem fazer o seguinte: sempre que você tem que lembrar de alguma coisa, faça a pergunta. Lembre de quando você estudou isso. Lembre de quando você treinou. Lembre de quando que você foi fazer algo, quando você leu, quando que você treinou essa parte do inglês, tá? Então, se você tem esse metaprograma do tempo, você pode utilizar essa questão. Teacher, como eu vou saber se eu tenho metaprograma de tempo ou outro? Você sempre vai fazer essas perguntas. Aquelas que você perceber que são mais fáceis de lembrar, você pode ter esse metaprograma. Você não precisa ter um só, você pode ter 2, 3. Então, por exemplo, você tem tempo e pessoas, né? Quando e com quem eu estava? Tá. E você vai lembrando, tá? Então você vai aprendendo de acordo com as perguntas e você vai entendendo que você lembra mais fácil de algumas situações do que de outras. O segundo metaprograma é pessoas, tá? Esse filtro, quem tem esse filtro, ele vai lembrar das pessoas que estavam com ele ou que estão com ele ou que estarão com ele, de pessoas, certo? Então, por exemplo, você está treinando o texto e você lembra assim, com quem eu estava?
Pô, eu estava sozinho, teacher. Mesmo estando sozinho, você está pensando em pessoas. Não, eu estava sozinho, estava comigo mesmo. Legal, ótimo. O que eu treinei quando eu estava sozinho? O que eu estava vendo no texto quando eu estava sozinho? Tá entendendo? Então, você vai lembrando. Quando eu olho pro lado aqui, é porque eu estou lembrando, tá? Então, você vai lembrando daquilo para que você tenha a memória daquilo que você treinou naquele dia. Um terceiro metaprograma é coisas, tá? Isso é muito importante. Tem muita gente que tem âncoras, tá, pessoal? Por exemplo, eu estava com essa caneta quando eu treinei o texto. Quando eu estava falando o texto, quando eu estava lendo, eu estava com essa caneta, beleza? Então você lembra, por exemplo, do que você precisa lembrar através da pergunta: o que eu estava segurando, o que eu estava usando, né? Roupa, por exemplo, né? Roupa é uma coisa. Então, que roupa eu estava usando quando eu tive que treinar o inglês, né? Então, é uma lembrança que você pode pensar: pô, o que eu estava vestindo aquela vez? O que eu estava segurando? O que eu estava na mão e tudo mais, certo? Então, você vai lembrar de coisas e isso vai te ajudar a retornar aquela memória. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: você armazena de um jeito, isso normalmente o armazenamento ele é inconsciente, tá, gente? Você armazena inconsciente, só que você recupera a memória de forma consciente. Por exemplo, sempre perguntando, né? É tempo. Quando? Quando que eu estava fazendo? Com quem eu estava fazendo? O que eu estava segurando? Qual é a coisa que estava comigo naquele dia, certo? Então, você vai ter esse tipo de memória. O quarto metaprograma que eu vou trazer aqui que pode te ajudar é o quê? São emoções, tá? Dentro da PNL, quando a gente está fazendo algum tipo de terapia e tal, dentro da PNL, quando você pergunta assim: o que você estava sentindo quando aconteceu? Ó, tá vendo que eu já usei tempo também, ó? O que você estava sentindo quando tal? O que você estava sentindo naquele momento? O que você estava sentindo quando você estava lendo aquele texto? Tudo isso vai atribuir você voltar naquele momento. Então, por exemplo, você estava lendo um texto, hoje eu fiz um texto aqui sobre a Rota 66. Você estava lendo um texto sobre a Rota 66. O que você estava sentindo quando você lia? Pô, eu estava realmente viajando, estava querendo ir lá para os Estados Unidos e tal, fazer minha Rota 66 de moto e tal. O que você estava sentindo? Nossa, eu estava sentindo muita liberdade, estava sentindo uma vontade de fazer uma viagem e tal. Tudo isso ajuda a voltar àquilo que você estudou, certo? Então, emoções. E o quinto e último metaprograma que eu vou trazer aqui é lugar, né? Aonde você estava? Aonde você está? Tudo isso vai fazer você lembrar. Não, eu estava estudando na sala. O que eu estava estudando na sala? Não, eu estava lendo texto sobre Google, né? Que é o texto sobre o Google que tem dentro do treinamento. Onde você estava? Eu estava na sala. Tá, e como que foi? Eu lembrei que o Google is a very nice company, blá blá blá. Então, essas pessoas, elas lembram com mais facilidade das coisas através do metaprograma que fez o quê? Esse metaprograma, ele recebeu através desse metaprograma e agora ele recuperou através do mesmo metaprograma, tá entendendo? Então, essa recuperação, ela vai acontecendo de acordo com as perguntas que você faz, né? Então, recapitulando, nós temos tempo, pessoas, coisas, emoções e lugar. Então, se você quer testar qual é o seu metaprograma, você vai fazer essas perguntas. Qual que é a pergunta? Você vai fazer: quando eu estava fazendo? Difícil de lembrar. Com quem eu estava? Estava com meu primo. Ótimo, beleza. Opa, tá vendo que já lembrou mais rápido? Legal. Depois, o que vocês estavam fazendo? Como que vocês estavam vestidos? Eu estava com uma camisa preta, e estava com o terno, ele estava só de casaco, tal, legal, opa, mas não trouxe muito detalhe, então coisas não é tanto. O que vocês estavam sentindo? Putz, a gente estava muito feliz, estava muito legal. Tá vendo a empolgação da pessoa quando ela fala de emoções? Então nós temos pessoas e emoções. Legal, ótimo. Então, onde vocês estavam? Nem lembro onde que a gente estava. Tá vendo? O lugar já não é. Então nós identificamos dois metaprogramas aqui dessa pessoa: pessoas e emoções. Sempre que você for treinar alguma coisa para lembrar de inglês, o que você vai fazer? Você vai pensar: com quem que eu estou e o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo uma ansiedadezinha, legal, mas estou feliz, ótimo. Você se percebe e treina. Aí depois, quando você for retornar na memória, você busca esse tipo de informação. Very good? Eu espero que o que eu trouxe aqui possa ter te ajudado a trazer essa memória, né? E, bom, se você aprendeu alguma coisa, já segue o canal, né? Já ativa aqui o like, já dá um subscribe, já deixa o seu comentário. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. And thank you very much and see you guys at the top. Bye bye.